Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de João e vamos falar do João capítulo 2. Vamos falar de versículo por versículo, fazendo um resumo da palavra lá de João, que escreveu esse evangelho. Então, nós antes de começarmos, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é que nos certifica, que nos abençoa, que nos guarda e que até nos livra do mal, Senhor. E abençoe neste momento a cada um que vai assistir pelas redes sociais, que o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento, orientação, compreensão também, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender a Tua Palavra. Isso é que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos falar lá do livro de João, que o título aqui no capítulo 2 fala: Jesus transforma a água em vinho, E em João 2, versículo 1, já diz sobre o terceiro dia, que houve um casamento, E ao terceiro dia significa o terceiro dia depois do último dia mencionado, já lá em João 1,43. Ir de onde João batizava até Canaã levava cerca de 3 dias de caminhada. Canaã ficava cerca de 7 quilômetros ao norte de Nazaré. As informações estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e seus discípulos. E nós está a entender que Jesus e os discípulos haviam sido convidados por causa de Maria. O fato de ter pedido a ajuda de Jesus quanto ao vinho acabou também sugere que Maria fosse parente da família anfitriã. Já lá no versículo 2, 3, fala sobre a hospitalidade no Oriente, que era um dever sagrado. As bodas geralmente duravam uma semana e acabar o vinho em um evento tão importante era algo humilhante para os noivos. A família de Jesus não era rica e certamente seus parentes e familiares tampouco. Essa deve ter sido uma festa muito simples. Embora Jesus ainda não tivesse se revelado como Filho de Deus, o Messias, Maria sabia da condição divina dele, pois certamente jamais se esquecera do nascimento miraculoso do Filho. Ela deve ter lembrado das palavras do anjo Gabriel, registrada em Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Mas amigos e familiares provavelmente não acreditavam nela. Por conta disso, talvez, Maria estivesse ansiosa pelo dia em que teria sido justificada perante eles. De todo modo, mesmo que tais pensamentos estivessem passando por sua mente, Maria não pediu a Jesus que ele fizesse algo a respeito. Ela apenas disse a ele que estava acontecendo, e ela deixou que Jesus agisse segundo sua vontade e sabedoria. Quanto isso, talvez tenhamos que aprender com Maria. Já no versículo 4, a mulher é uma forma respeitosa de dirigir alguém. João 19, 26. Ainda não é chegada a minha hora. Parece indicar que a hora de Jesus realizar seus milagres, revelando-se como Messias, ainda não havia chegado. A mesma expressão é usada em outras passagens.
que a gente pode ver lá em João 7, 6, 8, 30, João 8, 20, João 12, 23, João 13, 1, João 16, 32 e João 17, 1. Quando eu falo o primeiro número é o capítulo e o segundo número é o versículo. Já em João 2, 5, a resposta de Jesus a Maria parece demonstrar que ele se recusou a fazer algo a respeito, mas, ainda assim, ela esperava que ele o fizesse. Talvez o tom de voz de Jesus tenha feito com que Maria percebesse que ele faria alguma coisa. Fazei tudo quanto eles vos dizer. Eis um conselho maravilhoso. É isso que nos traz à memória, passagem como Provérbio 3, 5, 6, e Salmo 37, 4, e Mateus 6, 33. A plena obediência traz alegria, satisfação e transformação. Já no capítulo 2, versículo 6, estava ali posta 6 talhas. Em cada talha cabia 2 ou 3 metretas, o que prefazia um total de 480 a 720 litros, por mais puro vinho. E a metreta era uma medida de capacidade de cerca de 40 litros. Para a purificação dos judeus, a tradição judaica exigia vários tipos de rituais de purificação. Os judeus mais rígidos lavavam as mãos antes, durante e depois das refeições. E essa purificação não ficava apenas na lavagem das mãos, mas se estendia também aos copos, vasos, jarros e camas, conforme lá em Marcos 7, 3 e 4. Já que as estradas não eram pavimentadas e as pessoas usavam sandálias, a água era muito importante para lavar os pés, em circunstância como uma festa de casamento, que durava alguns dias, era preciso uma grande quantidade de água. Já no versículo 7 ao 10, o mestre-sala, nas botas judaicas, um dos convidados ficava responsável pela festa, como mestre de cerimônias. Essa pessoa era encarregada de levar os convidados às mesas e de cuidar do perfeito andamento da festa. O vinho bom, geralmente, era servido primeiro, e o vinho de melhor qualidade. Então, depois, os convidados estarem satisfeitos, o vinho de qualidade inferior era servido. Na festa em questão, esse segundo vinho não era tão bom que o mestre-sala ficou surpreso com o fato de que os terem servido no fim da festa, e não no início. E já no versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais para mostrar que ele era o Messias. Há 7 sinais no Evangelho de João, que estão descritos em sequência. Em João 4, 46 a 54, João 5, de 1 a 9, João 6, de 1 a 14, João 6, de 15 a 21, João 9, de 1 a 7 e João 11, 38 a 40. O texto aqui deixa bem claro que os sinais eram para manifestar a glória de Cristo, ou seja, a sua divindade. Quando Jesus transformou água em vinho, ele demonstrou o seu poder criativo. Ele fez em poucos segundos o que geralmente era feito em semanas ou meses. Milton disse, abre aspas, a água ficou vaporizada quando viu seu Criador, fecha aspas. Essa é a primeira vez que o texto diz que seus discípulos creram nele. Às vezes, a seguir vem antes de crer, outras vezes crer vem antes de seguir. Já no versículo 12, desceu a Cafarnaum, Caná, ficava em uma região elevada de Israel, e Cafarnaum ficava ao norte, às margens do mar da Galileia.
abaixo do nível do mar. Eles tinham que descer para ir a Canaã e a Cafarnaum. Jerusalém, por outro lado, ficava no topo de um monte e era preciso subir para chegar até nela, conforme João 13. Aqui não tem o capítulo, o versículo é 13, mas eu não sei se é o capítulo 5, eu posso ver depois isso. Quando ele foi, que ele desceu um monte, né? Lá descer para ir a Canaã e Cafarnaum. Jerusalém, por outro lado, ficava no topo de um monte que era preciso subir para chegar até nela. Já no versículo 13, estava próximo a Páscoa dos judeus. Todo homem judeu tinha que ir a Jerusalém 3 vezes por ano para a festa da Páscoa. A festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, conforme Êxodo 23, 14, 19 e Levítico 23, Jerusalém, quer dizer, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas dão mais ênfase ao ministério de Jesus na Galileia, que João se concentra mais no ministério de Jesus em Jerusalém. Entretanto, os vários relatos não se contradizem. Ao contrário, se complementam. Já no versículo 14, ele achou no templo o que vendiam boi, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Os evangelhos sinóticos descrevem a purificação do templo no final do ministério de Jesus, conforme Mateus 21, 12 e 13. Enquanto no de João, esse episódio é mencionado no início, que é lá no versículo 14 e 17. 17, melhor dizendo. O que parece, Jesus purificou o templo em 2 ocasiões diferentes. Os relatos dos sinópticos e os de João diferem bastante, indicando que houve 2 eventos distintos. A lei de Moisés dizia que todo animal oferecido em sacrifício fosse sem mancha, e que todo varão judeu acima de 19 anos deveriam pagar imposto ao templo, conforme Levítico 1:3, Deuteronômio 17:1. Por essa razão, era necessário que houvesse coletores de impostos e inspetores no templo para verificar os animais a serem oferecidos em sacrifício. Tais oficiais, entretanto, não aceitavam moedas pagãs, porque elas traziam a imagem do imperador romano, e que os pagãos adoravam como um dos deuses. Depositar essa moeda no casofilácio, no templo, era considerado um insulto. Então, para suprir os visitantes, com animais e moedas aceitáveis, vendedores de animais e cambistas montavam suas bancas no átrio externo do templo. E os inspetores, coletores e cambistas, entretanto, agiam desonestamente, pois cobravam um preço muito alto. Já no versículo 15, os chicotes de cordas que Jesus usou eram um objeto simples e não uma arma propriamente dita. Contudo, serviu muito bem para espalhar as moedas dos cambistas e os animais que eram vendidos. Ali, essa atitude de Jesus era um sinal de autoridade e juízo. Já no versículo 16 e 17, tirai daqui antes que não façais a casa do meu pai casa de vendas. Foi a palavra de Jesus. A purificação do templo foi a primeira apresentação pública de Jesus a Israel. Ele se apresentou como Messias. O ministério do Messias começou no templo e ele veio para purificá-lo, conforme Mateus 13, 1 a 3. O termo casa do meu pai era uma declaração bem clara que Jesus é o Messias. Nas bodas de Canaã, ele mostrou sua divindade e seu poder. Aqui ele mostrou sua autoridade. E, ao lembrar das palavras dos Salmos 99:9, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que afrontam caíram sobre mim.
os discípulos entenderam que Jesus estava declarando ser o Messias. Já no versículo 18, os judeus provavelmente eram os líderes religiosos de Israel, conforme João 1,19, que também entenderam que Jesus estava se apresentando como Messias. Foi por isso que eles pediram a ele um sinal, conforme 1 Coríntios 1,22. Já no versículo 19, derribai este templo em 3 dias e levantarei. Jesus não estava falando do templo material, e sim do seu próprio corpo. Como João deixava bem claro no versículo 21, Jesus estava falando da sua morte. Eu levantarei, Jesus não disse, eu o construirei novamente. Ele estava referindo-se à sua ressurreição 3 dias após a sua morte. O sinal que Jesus deu aos judeus foi a sua morte e ressurreição, conforme Mateus 12,39 e Mateus 16,4. Já no versículo 20, a quarentena de 6 anos, Herodes começara a restauração do templo, por volta de 19 a.C. E, até aquela altura, a obra não tinha acabado. Na verdade, ele só foi concluído por volta do ano 64 d.C., por Herodes Agripa. Já no versículo 21 e 22, quando, pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se que lhe dissera isto. Os discípulos entenderam que Jesus era o Messias, conforme o versículo 17 e 1,41 e 41 e 49. Mas não entenderam que ele estava falando da ressurreição do seu corpo, e até que isso de fato aconteceu. Aliás, eu errei aqui. Não é 41, 45, 49, não. Eu estou falando aqui o versículo 17 só. Agora, já no versículo 23, muitos creram no seu nome. Quer dizer, quando fala isso ali na passagem, no versículo 23, o propósito de João é em deixar registrados os milagres de Jesus, que as pessoas cresçam e tivessem a vida eterna, conforme João 20, 30, 31. Muitos afirmam que, embora o texto diga que muitos creram, as pessoas não exerceram a fé verdadeira em Jesus, uma vez que passeava apenas nos milagres de Jesus. Não se tratava da fé salvadora. Além disso, muitos concluem que Jesus não confiava nessas pessoas, conforme lá no versículo 24. De todo modo, João declara que deixou registrado os milagres de Jesus para que todos crescem e tivessem a vida eterna. O texto também diz que muitos creram, uma construção gramatical, que todo o Novo Testamento indica a fé salvadora. Além disso, elas creram no seu nome, uma frase usada somente mais 2 vezes no Evangelho de João, e que ambas as ocorrências aludem à fé salvadora, conforme João 1,12 e 3,18. Agora no versículo 24, Jesus não confiava neles, né? Então, o verbo confiar aqui é o mesmo verbo grego, traduzido por creram no versículo 23. Há um jogo de palavras e essas pessoas criam em Jesus, mas Jesus não confiava nelas. Nicodemos é um exemplo disso, e João sabiamente une essa parte do seu evangelho à história do Nicodemo. Ele diz que Jesus bem sabia que havia um homem, e então continua, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, assim como José de Arimateia, era um discípulo secreto. Por isso que o Senhor não confiava neles, como confiava em outros, como, por exemplo, os apóstolos, conforme João 15. Aliás, é João 15. Temos que perguntar a nós mesmos quantos somos confiáveis, conforme Lucas 16, 1, 13.
Talvez Jesus estivesse usando o princípio da disponibilidade para ver se havia verdade neles. Porque ele bem... Aliás, vamos para o 25. Porque ele bem sabia que havia no homem. No texto grego, o sujeito é bem, enfatizado. Sem que alguém lhe dissesse coisa alguma, Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele via tudo nas pessoas como se estivesse vendo um outdoor. Outra indicação é da sua divindade. No Antigo Testamento, somente Deus disse ser conhecedor do coração de todas as pessoas, né? Porque somente Deus é onisciente, né? Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso entendimento, né? Que é o nosso coração, e só Ele, porque nem o diabo consegue ler os nossos pensamentos, né? Aquilo que nós estamos pensando. Isso está lá em 1 Reis 8:39. Então, mais uma vez, nós estudamos esse capítulo 2 de João. Quando faço o resumo, eu não estou lendo o versículo, tá? Versículo por versículo. Porque é para os irmãos pegarem a Bíblia e ler. Por exemplo, eu estou no capítulo 2 hoje. Semana que vem já vai ser o capítulo 3. Então, se os irmãos puderem, as irmãs puderem ler o capítulo 3, quando eu for falar desse estudo, desse resumo, os irmãos já vão entender melhor, porque já leram o capítulo. Né? Como eu falei ali na questão, eu não citei que no terceiro dia houve um casamento de Canaã na Galileia e a mãe de Jesus estava ali, tudo bem. E Jesus, seus filhos, também havia sido convidado para o casamento. Então a gente vai abordando, né, versículo por versículo, mas de repente algumas frases eu leio, entendeu? E acontece o seguinte, e aí a gente entende melhor aquilo que tem. E lá a partir do versículo 13, Jesus já fala naquela parte da purificação do templo, né, que os cambistas estavam vendendo ali, trocando moedas, e os outros vendendo animais, aquele negócio, quer dizer, dentro do templo, eles não respeitavam o templo de Deus, né, que era para ser respeitado. E aí no capítulo 3, Jesus já instrui a Nicodemos, e tem lá outros testemunhos de João Batista também. E assim a gente vai abordar depois esse capítulo 3, mas eu peço aos irmãos e às irmãs que já estejam lendo, né, meditando no capítulo 3 para nós, na próxima semana, melhorar. Eu estava querendo mais aprofundar, até mesmo porque foi bem rápido esse capítulo 2, coisa que não aconteceu no capítulo 1, que o capítulo 1 ele já tinha 51 versículos, e dessa vez praticamente nós tivemos a metade, que foram 25, então sobraria mais um tempinho para continuar. Eu queria abordar, mas hoje um dia foi muito corrido para mim, e eu essa semana também, eu não tive aqui. Mas eu prometo que na próxima aula, apesar que o capítulo 3 ele tem 36 versículos, mas eu vou abordar algumas coisas específicas, alguma coisa que a gente possa tirar alguma dúvida, né, na questão, alguma palavra assim, mais difícil, eu vou procurar ver o que eu posso melhorar, né, para a gente poder acrescentar mais no estudo e também termos melhor compreensão no texto. Tá? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula e que possamos ter um dia abençoado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma aula, obrigado por esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo a Tua palavra, o estudo. Pai, Senhor, dá discernimento, sabedoria, orientação, compreensão, que Teu Espírito Santo toque no coração, para que cada um venha ler a Tua palavra, venha meditar na Tua palavra, para nós crescermos na graça e no conhecimento dela, Pai, para que sejamos edificados, Pai. Purifica-nos, Senhor, de todo pecado, perdoa nossas faltas. Ensina também a nos perdoar uns aos outros,
que possamos ter um domingo abençoado nas nossas igrejas, os cultos, que sejam abençoados, tudo aquilo que foi programado, que vai ser feito. Te louvo e agradeço por cada mãe, Senhor, por cada mãe da tua igreja, por cada mãe brasileira, Senhor, que tu possa abençoar os lares, aqueles filhos e filhas que estão com algum problema com a sua mãe, Pai, que não fala, com alguma mágoa ou tristeza, que possa haver o perdão, Senhor, toca no coração, que o seu Espírito Santo venha, Senhor, convencê-los, Senhor, que é pela unidade, pelo amor, Senhor, e que eles possam ser unidos, Pai, que todos os seus lares sejam abençoados e que todas as mães sejam abençoadas, Pai. Eu te peço e te louvo por cada mãe, Senhor, por cada aquela mulher que gerou um filho, e até aquelas mesmo que às vezes, Senhor, não são mãe diretamente porque gerou um filho, mas cuida de uma criança, Senhor, aquelas mães que já às vezes é segunda mãe, avó, que está criando, cuidando dos netos, que o Senhor também possa abençoar, possa livrar de todo o mal e possa ter um domingo de paz, de alegria, Pai, em cada lar. É que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. E seria o capítulo 3 do livro de João. Amém? Glória a Deus.